Bom dia a todas e todos. Estou com prazer aí, eu retornando aqui o período breve de afastamento, na primeira sessão do ano. Quero desejar aí já um excelente e profícuo ano de 2021 a todos nós, um ano com um horizonte, quem sabe, mais leve, com esperança aí, dentro das últimas notícias que nós estamos acompanhando aí com a vacinação. Enfim, tomara que tenhamos um ano mais leve, é o que todos desejamos. E claro, para a Defensoria também, Defensoria Pública, um ano profícuo aí, para esse colegiado também, mais um ano aí, e muitas discussões importantes para toda a carreira. E declaro, então, aberta a 678ª sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública, nesse dia 22 de janeiro de 2021. Já passando aqui para o primeiro item da pauta, leitura e aprovação da ata da sessão anterior. A Secretaria me informou que há uma ata pendente de aprovação por parte do colegiado. A ata essa que já circulou por e-mail a todos e todas. Não houve indicação de emenda ou retificação da ata, mas, novamente, consulto aqui os conselheiros e conselheiras pelo chat se há indicação de correção. Então, portanto, não havendo, está aprovada a ata da sessão anterior. Agora eu quero aqui passar a breves informes por parte da presidência de assuntos aí atinentes à instituição e que importam a todos e todos, público interno e externo. Acho que todos acompanharam um pouco o tema delicado que nós vivenciamos, tanto no final de 2020, como, infelizmente, também agora no começo dessa semana, eventos relacionados a fatos praticados em unidades do interior relativos aí à segurança. No final do ano de 2020, ali por volta do dia 17 ou 18 de dezembro, a unidade de Campinas sofreu ali um crime patrimonial, né, um crime de roubo, episódio esse que, sem maiores consequências do ponto de vista da saúde e integridade física dos vigilantes que ali estavam, considerando que os fatos foram praticados durante o repouso noturno, houve ali a subtração de diversos computadores na unidade de Campinas. E, desde aquele momento, claro que a Defensoria Pública Geral, tomando ali as providências necessárias, tanto para o restabelecimento da normalidade ali na unidade, né, para o atendimento à população, com a disponibilização de novos computadores que foram subtraídos, mas, para além disso, o tema mais sensível que envolvia era justamente esse diálogo com as forças de segurança do Estado de São Paulo, trazendo a sensibilidade, primeiro, né, para que fatos dessa natureza não voltassem a acontecer, mas principalmente para que auxiliar também na investigação para que esses computadores fossem recuperados. Isso foi feito logo ali no final, logo após os fatos, e dali se desencadeou uma investigação voltada aí à elucidação desse fato e, claro, à recuperação dos computadores. Mas, infelizmente, no começo dessa semana, no dia de segunda-feira, mais um fato dessa natureza, inclusive com um modus operandi muito parecido, aconteceu na região de Campinas e, desta vez, na nossa unidade de Limeira, da Defensoria Pública da Regional de Campinas. Mais uma vez, houve ali a prática de um ato criminoso, classificado aí como roubo, porque houve a violência e grave ameaça ao vigilante que ali estava na unidade durante o período da madrugada. Inclusive, houve um ingresso violento na unidade através de um veículo que bateu na porta da unidade e ali quebrou a porta da unidade. Ali o vigilante acabou sendo subjugado, inclusive levado a uma área distante, e mais uma vez foi perpetrada ali a subtração de diversos computadores, mais de 40, precisamente aí 46 máquinas da Defensoria Pública, mais uma vez, para além do prejuízo patrimonial, toda a questão de segurança muito sensível e também, obviamente, a paralisação dos atendimentos presenciais naquela unidade, considerando que praticamente todo o parque voltado ao atendimento foi, de fato, ali subtraído. Então, foram dois fatos muito preocupantes do ponto de vista da segurança da instituição. Em 15 anos de Defensoria Pública, nós nunca enfrentamos crimes patrimoniais dessa magnitude, dessa dimensão, e em curto espaço de tempo. Obviamente, mais uma vez, em articulação com a cúpula das Forças de Segurança do Estado, através das Secretarias de Segurança Pública,
da Delegacia Geral de Polícia, né, que também coordena as atividades da Polícia Civil na região. Desde aquele momento, se intensificaram os trabalhos de investigação sobre esses fatos, porque eles tinham ali uma natureza muito semelhante, um modus operandi muito semelhante, e o objeto desses atos eram, sim, computadores e computadores de uma marca específica. As investigações que se seguiram ali identificaram que a Defensoria Pública não era a única instituição-alvo, e sim todas as instituições públicas ou privadas que tinham computadores daquela determinada especificação, daquela natureza. E, diante desse movimento, houve ali um envolvimento da Secretaria de Segurança Pública, da própria Delegacia Geral, em torno de uma atuação estratégica e integrada entre as polícias civil, militar e também, especificamente, da GCM, da Guarda Civil Metropolitana, Guarda Civil Municipal de Campinas, da cidade de Campinas. Então, quero aqui deixar já esse registro, como já fiz pessoalmente aos respectivos secretários, ao delegado-geral, enfim, ao próprio prefeito da cidade de Campinas e o secretário de Segurança do município de Campinas, deixar aqui registrado nossos agradecimentos institucionais a todo o trabalho integrado das forças de segurança, que na própria terça-feira, ou seja, um dia após o fato criminoso ocorrido na cidade de Limeira, desencadeou aí na recuperação de parte significativa do parqueamento que foi subtraído da Defensoria Pública, especificamente todos os computadores subtraídos da unidade de Limeira foram recuperados, e aí também um movimento muito rápido interno aqui por parte da CGA, inclusive acompanhado pessoalmente pelo colega Luiz Bressani, também com o apoio da CTI, logrou aí liberar esses computadores na quarta-feira, e mesmo na quarta-feira já providenciar a instalação desses equipamentos na unidade de Limeira, para que na quinta-feira, sim, a unidade já estivesse preparada, como já está, para o atendimento à população daquela cidade. Então, fica aqui também esses elogios ao trabalho desses dois órgãos, especialmente da CGA e da CTI. Claro que a Terceira Sub também acompanha ali, junto à coordenação, esses trabalhos de reorganização e retomada dos atendimentos presenciais na cidade de Limeira, mas, de alguma forma, quero passar esse relato aqui, que a Defensoria Pública Geral tem atuado de maneira aí muito próxima da cúpula das forças de segurança, inclusive a ideia é estabelecer uma análise detalhada com o auxílio das forças de segurança, justamente para avaliar e aprimorar os aspectos internos e, do ponto de vista estrutural, dos mecanismos de vigilância e segurança patrimonial da Defensoria Pública. Obviamente, isso é necessário, a partir de dois elementos e dois fatos ocorridos num curto espaço de tempo. Volto a dizer, nunca enfrentamos esse tipo de evento. Obviamente que esse tipo de evento umbilicalmente ligado, ainda não se sabe se é o mesmo grupo que praticou esses dois fatos, mas tudo está a indicar que caminha-se nesse sentido, o objeto é o mesmo e a base territorial é a mesma. Também foi adotada uma providência, aí sim, pela Polícia Militar, através do Comando Geral, um policiamento ostensivo mais estratégico às nossas unidades da Defensoria Pública, tão logo ocorreu o segundo fato criminoso, justamente para evitar, ou pelo menos diminuir a chance que eventos dessa natureza acontecessem em outros locais também. Então, digo isso aqui para tranquilizar, principalmente os colegas das unidades próximas da região, outras unidades do interior, muitos ficaram preocupados e com muita justiça a preocupação relacionada aos fatos ocorridos, mas de fato tudo está a indicar que isso não voltará a acontecer. Obviamente a Defensoria Pública Geral atuará aí de forma sempre a aprimorar os mecanismos internos de segurança para as nossas unidades. Então fica aí esse registro e os justos elogios aqui ao trabalho eficiente, tanto das forças de segurança, como também das nossas equipes internas aqui, para o pronto restabelecimento lá da unidade de Limeira para o atendimento da população. Um último ponto que eu queria trazer aqui também ao colegiado e a todos e todas que nos acompanham, nós já vinculamos isso nos informes internos, mas na última sexta-feira, dia 15 de janeiro, nós participamos aí a convite do governador da reunião do seu secretariado. O Executivo de São Paulo promove todas as sextas-feiras, o governador promove todas as sextas-feiras
uma reunião entre todas as secretarias que fazem parte do Poder Executivo Estadual, e nesses espaços, as secretarias ali dialogam a respeito dos projetos que estão em andamento em cada uma das pastas, e ali há, de fato, um espaço de discussão interna de questões administrativas relacionadas ao Poder Executivo. Agradeci muito ao governador. Essa era uma reunião emblemática, foi a 100ª reunião do secretariado, e junto com o convite da Defensoria Pública Geral, também esteve presente, a convite do governador, o Procurador-Geral de Justiça, e naquele espaço vários temas foram tratados, com especial ênfase à questão das vacinas. Aqui no estado de São Paulo, a política de imunização colocada pelo governo, seguindo em boa parte o estabelecido pelo Ministério da Saúde. Naquele dia ainda não havia certeza, né, com relação à aprovação da vacina que será fabricada aqui em São Paulo pelo Instituto Butantan. Essa aprovação, como todos acompanhamos em uso emergencial, foi feita no domingo, então logo no domingo se iniciou a vacinação. Creio que nesse tema, pessoal, até colocando também de maneira mais clara aqui a todos e todas, também se sensibilizando com esse cenário de verdadeira logística de guerra, a fim de você promover em tempo hábil, em tempo célere, e com a vazão que a população espera diante de um cenário tão difícil que a gente vem enfrentando, na política de vacinação aqui em São Paulo, tanto a Secretaria, quanto a Secretaria Estadual, quanto as secretarias municipais, têm a preocupação evidente com os locais de vacinação, né? Você capilarizar ao máximo e potencializar os espaços para vacinação contra a Covid-19 em São Paulo. Então, nessa perspectiva, e nós abordamos esse tema tanto com o secretário previamente, como também na reunião do governador com o seu secretariado, que a Defensoria Pública, também se sensibilizando com esse cenário, está à disposição do Executivo para avaliarmos ali os nossos espaços, que também, obviamente, sem prejudicar as nossas atividades e os nossos atendimentos, também disponíveis aí para essa vacinação, caso a Secretaria avalie necessário. Obviamente, se houver alguma concretude com relação a isso, compartilharemos previamente aí com todos os colegas interessados, com coordenadores, e discutiremos isso no âmbito interno de maneira mais concreta e analítica. Então, fica aí esse registro também. Então, finalizando aqui esses breves informes por parte da presidência, passo aqui agora as comunicações da secretaria. Sara, bom dia. Temos informes da secretaria? Bom dia, senhor presidente. Perdão, Paula, bom dia você. Eu que peço perdão. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras conselheiras e senhores conselheiros. A Secretaria do Conselho Superior informa a ausência justificada do ouvidor-geral William Fernandes, a ausência justificada do conselheiro Alex Seixas em razão de férias, da conselheira Cecília Cardoso em razão de férias até o dia 29 de janeiro, do conselheiro Luiz Felipe também em férias até o dia 1º de fevereiro, e, por fim, a ausência justificada do conselheiro Rodrigo Grupp, em razão de licença paternidade desde 18 de janeiro. Obrigado, Paula, pelos informes da secretaria. Portanto, aí, ausências justificadas dos conselheiros e das conselheiras Cristina e Cecília. Passamos, então, agora, já peço a gentileza ao Thales para iniciar a preparação do nosso momento aberto por vídeo. O único inscrito aqui é o servidor Bruno Gozzi de Almeida, como todos sabemos, coordenador da Associação de Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Thales, por gentileza, podemos iniciar o vídeo. Bom dia a todos e todas. Mais um vídeo aqui das DPESP, Associação dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para o Conselho Superior. Eu gostaria de começar esse vídeo trazendo aí um relato sobre os acontecimentos da semana, né? Na verdade, eu gravo esse vídeo na quarta, metade da semana, segunda e terça-feira, também sexta-feira da semana passada, os servidores e servidoras da instituição ficaram aí bastante ocupados com relação à questão da progressão, né? Que foi publicada na sexta-feira e teve o prazo para impugnação findado ontem, né? São 2 dias de prazo, ele terminou ontem na terça-feira. Então, a Associação dos Servidores e Servidoras esteve intensamente em cima desse assunto, né, ajudando os servidores a entenderem a normativa, né, publicando em grupos. Eu fiz um vídeo também que foi enviado aí
a todos os grupos das regionais do interior, da capital, da região metropolitana, enfim. Né? Também fizemos um contato, dois contatos, na verdade, muito proveitosos com os representantes do Departamento de Recursos Humanos, né? Primeiro com o Thiago Jesus, depois com o Ricardo Amorim, e foi bastante interessante, a ajuda deles foi muito pontual para que a gente pudesse aí sanar as dúvidas dos servidores e servidoras com relação a essas questões de progressão, né? A normativa ela não é fácil de entender, né? Então ela traz assim bastante dúvida mesmo para os servidores e servidoras da instituição, em especial nesse ano que houve aí o problema da sanção da última lei nossa que foi aprovada, do plano de carreira, foi aprovada em 2018 pela Assembleia Legislativa, mas foi sancionada somente em 11 de janeiro de 2019 pelo governador do estado de São Paulo, o atual governador João Dória, né, que acabou ficando aí para o último dia de prazo de sanção. Isso trouxe alguns problemas porque as pessoas que progrediram em 2019 acabaram progredindo no dia 11 de janeiro, ao invés de progredir no dia 1º de janeiro, como é de costume em todos os anos, né? Isso trouxe aí uma apreensão para esse pessoal que tá nessa situação de ter progredido no dia 11 de janeiro, né? Mas isso foi conversado com o Departamento de Recursos Humanos, que nos garantiu que essas pessoas não seriam materialmente prejudicadas, né? Na prática, não seriam prejudicadas, porque, na verdade, elas não conseguiriam progredir esse ano em razão de haver aí outras pessoas com mais tempo no seu padrão do que elas, né? Mais de 2 anos aí já no padrão, esperando que fossem progredidas, né? Então, eu agradeço os representantes do Departamento de Recursos Humanos, né, pela ajuda e pela prontidão. Aí eu sei que eles também ligaram para muitos servidores e servidoras que estavam com dúvidas, né? Então, isso foi uma atitude bastante salutar, né? E ajudou muito a categoria dos servidores e servidoras, muito embora tenha deixado, sempre acontece, né, em progressão, nessas questões, algumas pessoas não ficam satisfeitas, porque nem todos progridem, né? A gente precisa batalhar, inclusive, para a melhoria desse corte, né, de 25%, que já foi melhorado na última lei, mas conforme o nosso pedido original para a administração, a gente entende que, assim como em outros órgãos, vários outros órgãos da administração pública e do sistema de justiça, que não tem essa trava de 25%, né? As pessoas aptas à progressão simplesmente progridem, né? E na defensoria nós temos essa trava de 25% que onera bastante servidores e servidoras. Então esperamos aí uma atenção especial da administração com relação a esse pedido da retirada, né, desse corte de 25%. Bom, gostaria de finalizar o vídeo também trazendo aí a necessidade da gente realizar o chamamento de servidores e servidoras para a instituição, né? No caso, por exemplo, dos agentes de defensoria, nós temos 27 vagas de agentes que nunca foram providas, né? São vagas antigas, algumas, outras que estão aí aguardando o provimento. Diversas duplas CAN estão aí defasadas, a gente sabe muito bem disso, e unidades que nem têm CAN também, né? Então, a gente pede que essas vagas, a gente pede uma atenção da administração com relação a essas vagas. E também 17 vagas de oficial de defensoria, que, na nossa visão, e conforme nós já trouxemos aqui, foram criadas a partir do momento que a Defensoria nomeou 28 defensores públicos antes da vigência da Lei 173 de 2020. Nós temos uma métrica na Defensoria que põe 0,6 oficiais por defensor nas unidades, né? Isso gera, esses 28 defensores, então, geram um número de vagas de 17 oficiais de justiça antes da vigência da Lei 173 e que, portanto, também podem ser providas. Muito obrigado, boa sessão a todos e todas. Portanto, todos acompanhamos aqui o vídeo encaminhado pelo Bruno Gozzi. Alguns assuntos ele trouxe aqui no seu vídeo, basicamente 2 assuntos. O primeiro deles é um relato sobre o acompanhamento feito pela Associação de Servidores e Servidoras sobre as progressões que estão em andamento no âmbito do DRH. E o Bruno trouxe uma questão relacionada ao plano de carreira, que foi aprovado pela LESP, sancionado aí na primeira quinzena de 2019, e a preocupação com o eventual prejuízo
para aquilo que normalmente era feito, com as projeções publicadas a partir de 1º de janeiro, mas como o DRH adiantou, as pessoas que potencialmente seriam prejudicadas diante desse gap que existe entre a publicação e a data da promulgação da lei, isso não aconteceu porque as pessoas que potencialmente poderiam ser prejudicadas não foram progredidas por conta do não atingimento ali em cotejo a outros servidores que atingiram esses padrões, então, portanto, não houve prejuízo. Também registrou os elogios aqui à equipe do Departamento de Recursos Humanos, que também fica aqui ratificado pela Defensoria Pública Geral. Outro ponto trazido, e aí uma solicitação mais concreta, que a Associação de Servidores tem dialogado com a Defensoria Pública Geral, e é uma sensação que também nos atinge, que é a necessidade de chamamento de servidores e servidoras para a instituição, tanto do quadro de oficiais, como também do quadro de agentes. Mais uma vez, a dificuldade existente em 2021, basicamente, são os ditames da Lei 173, que trouxe ali um recorte, né, trouxe ali uma trava de novas posses, novos acessos a cargos públicos, novas nomeações, portanto, inviabilizadas dentro do seu prazo de vigência, que vai até dezembro deste ano, dezembro de 2021. A única possibilidade é ali as reposições de cargos aí, portanto, fazer frente às vacâncias. Existe uma dúvida, e ela é mais concreta e jurídica a respeito de um ponto, é justamente aquele atinente a reposições, se seriam ou não reposições, cargos que nunca foram efetivamente ocupados, mas que exista uma prévia autorização legislativa, né, exista criação anterior por lei. Concretamente, o que nós temos aqui em São Paulo, no momento, é uma consulta que foi a devolutiva de uma consulta que foi disponibilizada pelo Tribunal de Contas, no sentido de que esse tipo de movimento, né, ou seja, a nomeação de servidores numa dinâmica em que há prévia autorização legislativa anterior, porém, sem histórico de ocupação efetiva, essas não estariam aí no espectro de possibilidade diante da Lei 173. Então, portanto, ainda persiste essa trava jurídica. Então, o que eu me ladeio com relação à necessidade e à importância de trabalharmos pelo ingresso desses oficiais, de fato aqui, na linha do tempo nosso, em 2020, houve a posse de alguns defensores e defensoras, salvo engano ali foram 25 que ingressaram entre a segunda quinzena de fevereiro e a primeira quinzena de março, pouco antes da pandemia de fato impactar de maneira administrativa as nossas atividades, as instituições em geral, e também bem antes aí da Lei 173, que veio em maio de 2020. E, como normalmente acontece na instituição, existe uma métrica, né, que o DRH aplica já há muito tempo, que inclusive até carece de uma maior visão detalhada a respeito da sua consentaneidade, por assim dizer, se de fato ela se harmoniza com as nossas necessidades atuais, mas fato é que existe uma métrica aplicada, principalmente de oficiais, quando há as expansões dos quadros de defensores e defensoras, né? Então, quando há a expansão, normalmente há também ali a expansão do quadro de oficiais dentro dessa métrica. No entanto, na linha do tempo, né, houve a posse, então logo a posse houveram as medidas que impactaram administrativamente e juridicamente as instituições, especificamente financeiramente também, como nós em vários momentos aqui já colocamos, que de fato não foi bom, a gente não conseguiu ali avançar com o ingresso de oficiais. O mesmo se diz para os cargos de agentes. Agentes já não é de hoje, né, existem aí cargos com previsão, inclusive, para as unidades, para a formação de duplas de agentes psicossociais, mas fato é que esse mesmo cenário dificultou, para não dizer inviabilizou, nesse período de praticamente 2 anos, o ingresso de novos servidores. Então, portanto, o que nós temos feito na instituição por hora são as reposições para a manutenção da força de trabalho nas unidades, fato que deve acontecer se nada mudar nesse meio tempo, até dezembro de 2021, para que aí sim, a partir de janeiro de 2022,
obviamente num cenário que se harmonize também com a disponibilidade financeira e orçamentária da instituição, voltemos aí a pensar nas expansões. Então é isso, pessoal. Aqui encerrando também as considerações sobre o momento aberto, nós podemos então passar à manifestação dos conselheiros e conselheiras sobre assuntos diversos, com inscrições aqui pelo nosso chat, como de costume. Então, já podemos iniciar. Primeira inscrita, colega Aline, Associação Paulista de Defensores Públicos. Bom dia, Aline, bem-vinda, com a palavra. Bom dia a todos e todas. Na verdade, eu queria só fazer dois comentários rápidos. Eu ia questionar a questão dos roubos em Campinas e Limeira, justamente que a gente foi procurado por alguns colegas sobre a preocupação com esses dois eventos e sobre eventuais mudanças na questão da vigilância e da segurança, que o Floresvaldo já abordou, diz que isso já está sendo analisado, então no futuro traremos aí o questionamento novamente para saber o que vai mudar nesse aspecto. E um outro ponto, na sessão do dia 18 de dezembro, nós falamos sobre convidar o diretor da escola para comparecer à sessão do conselho, porque nós temos recebido muitos questionamentos dos colegas sobre uma revisão do ProHardware, especialmente no aspecto da redução do prazo e na possibilidade de aquisição de desktops e segunda tela. E aí eu lembro que na sessão do dia 18 de dezembro ficou no ar que a gente convidaria o Guilherme Pitina para nos apresentar atualmente o cenário do Fundep e quais são os projetos da escola para esse ano. Eu queria reforçar esse pedido, né, para convidá-lo a participar da sessão, para a gente poder discutir esses pedidos dos colegas. E é só isso. Devolvo a palavra. Obrigado, Aline. Eu anotei aqui, mas no final eu faço aqui as considerações também. Mais algum inscrito, colegas e colegas? Vou dar um tempinho, porque estou com um delay aqui, estou percebendo no meu chat já. Próximo inscrito, Samuel Friedman, com a palavra. Bom dia, Samuel. Obrigado, bom dia a todas e a todos. Vou aproveitar esse breve intervalo da obra na rua para falar rapidamente. A propósito das situações envolvendo a subtração dos computadores em algumas unidades, eu queria perguntar a respeito da viabilidade de instalação de câmeras de monitoramento e de segurança, tanto externa como internamente nas unidades, se isso pode ser feito e se a gente pode pensar, enquanto instituição, em um planejamento para isso. E eu estava refletindo aqui agora sobre as questões de pauta que a gente conversou antes, e eu me lembrei que no semestre passado a gente falou sobre o procedimento de preparação do orçamento, que se eu não me engano o relator é o Pedro, e perguntar então para o Pedro em que pé que está, se a gente consegue trazer ele para votação o quanto antes, para a gente poder já trabalhar o orçamento do ano que vem, que vai entrar em deliberação esse ano, já num novo paradigma normativo. Obrigado, bom dia. Pedro depois provavelmente vai se inscrever, né, Pedro? Então, seguindo aqui com as nossas inscrições, eu vou seguir. Agora, próximo inscrito com a palavra. Bom dia, conselheiro Gustavo Minatel. Bom dia a todas, bom dia a todos. Gostaria de falar um pouquinho também a respeito do evento que aconteceu na última segunda-feira, envolvendo a unidade de Campinas. Como o presidente já adiantou, na segunda-feira, o fato aconteceu na segunda-feira, e na mesma... Está travando um pouco. Estão me ouvindo agora? Agora sim, voltou, Gustavo, mas travou um pouco mesmo. Está travando um pouquinho. Eu vou tentar aqui, qualquer coisa eu retomo. Se puder retomar do início, acho que fica mais fácil. Estava no início da fala ainda, né? Tá. Agora acho que estabilizou aqui. Então, na segunda-feira, o fato aconteceu na segunda, bem no início da manhã, a coordenadora da unidade entrou em contato com a terceira subdefensoria. Nós imediatamente colocamos a unidade em contato com a CGA.
A CGA já se dirigiu ao local para prestar o auxílio necessário na mesma segunda-feira, e, em paralelo, nós suspendemos o atendimento presencial naquele dia. Entramos em contato, a equipe da unidade de Limeira entrou em contato com os usuários, avisando-os, né, a respeito do acontecimento, e deslocaram, eles foram deslocados para o atendimento remoto ou mesmo presencial, caso em situações que não revelavam urgência, para daqui a alguns dias. Então, isso aconteceu logo na segunda-feira. No mesmo dia, a Defensoria Geral se reuniu com as autoridades de segurança pública, né, visando ações paralelas voltadas à recuperação dos objetos e também para um planejamento para o futuro, né, nessas questões que envolviam a segurança pública. Isso aconteceu na segunda. Já na terça-feira, os equipamentos todos foram recuperados e na quarta-feira todos instalados pela CGA em condições de retomada do atendimento presencial na unidade. Então, eu gostaria de ressaltar e parabenizar, elogiar as autoridades de segurança pública que se envolveram, né, na recuperação desses objetos, dos objetos que permitiram a retomada do nosso atendimento presencial, também a toda a equipe da CGA, né, na pessoa do Luiz Bressani, e também com muita agilidade, prestou todo o auxílio à unidade para que ela tivesse condições de retomar o seu atendimento. Então, o fato que aconteceu na segunda, já na quinta-feira, né, nós retomamos as atividades presenciais na unidade de Limeira. E, como disse o presidente, não é motivo de pânico que aconteceu com essa né, desenvolvendo câmara e outras questões. Está travando aqui, né? Voltou? Presidente? Voltou, né? Essas são as considerações iniciais, e era mais para falar a respeito da nossa atuação em Limeira. Ótimo, Gustavo. Se travou um pouco para você, e a hora que eu ia chamar essa atenção, me travou o meu, então foi complicado. Mas, enfim, deu para pegar, assim, acho que a parte final da sua fala que você falou não é motivo para maior pânico e tudo mais. Acho que essa parte deu para pegar bem, tá? Agradeço aí. Próximo inscrito com a palavra, conselheiro Pedro Pérez. Bom dia, Pedro. Bom dia a todas e todos. Eu vim aqui, na verdade, instado aí pelo Samuel, que com razão, na verdade, questionou aí sobre a apresentação para a inclusão na pauta sobre o processo que visa alterar, né, a regulamentação sobre a discussão e aprovação do orçamento. Que é uma proposta que já vem sendo pensada aí durante os últimos 3 anos, né, por votação nossa, e já era para eu ter apresentado isso, né, eu tinha me dado o prazo de até o final do ano passado eu ter apresentado isso, mas, né, as coisas, como aconteceram no ano passado, mudou a nossa dinâmica de trabalho e de vida, e isso comprometeu a minha capacidade de me empenhar nessa questão. Mas, né, isso está na minha ordem aqui do dia de trabalho, e devo apresentar isso aí até os próximos, pelo menos até o final da primeira quinzena de fevereiro. Viu? Mas obrigado, Samuel, por ter mencionado e feito a cobrança. Importante. Obrigado, Pedro. Mais algum colega inscrito ou inscrita? Conselheiro Juliano Baceto. Bom dia, Juliano, com a palavra. Bom dia. Seja bem-vindo, Floresvaldo. Bom 2021 aí. Na verdade, eu vinha cobrando o Rafael Pitanga nas sessões passadas, Floresvaldo, e eu sei que está retornando hoje, mas talvez na próxima, né? Até porque a gente está com umas pautas, por enquanto, mais tranquilas, para novamente, até pegando esse gancho do orçamento, a administração fazer uma apresentação para o Conselho, a situação atual nossa, financeira. Com relação à arrecadação do FAJ, ano passado parece que tivemos boas notícias, né? Pelo menos algo que fugiu do histórico, assim, que deu uma aliviada,
Aí tinha aquele cenário dos fundos, que com o que sobrasse, né? Como que ficou essa questão em relação a devolver para o governo, compensar, como que ficou também a questão da suplementação. Então, acho que temos questões orçamentárias da Defensoria muito importantes para ser debatidas. Eu queria pedir para a administração esse esforço de, na próxima sessão ordinária, que aparentemente estamos com uma pauta mais tranquila, a gente falar disso. Além daquela questão da EDEP que a Aline trouxe, que também realmente acho importante. Com relação a essa questão dos assaltos, né? Claro, eu não tenho nem como falar o que você vai fazer quando acontece uma situação dessa. Não estávamos preparados, porque não acontecia, não se esperava que isso pudesse acontecer, mas agora já aconteceu várias vezes, né? Então, espero que a administração e provavelmente outros órgãos públicos devem estar avisados também, então deve tomar as providências, mas assim, apesar da administração ter que passar tranquilidade para a carreira, eu acho que tem um motivo de preocupação, sim, porque o fato de ter acontecido à noite pode ter sido só contingência, vai se saber, né? Às vezes pode ter gente trabalhando no prédio em horário que quem vai assaltar não está esperando que tenha gente lá. Então, assim, podemos ter problemas em algum momento, então eu espero que isso seja visto com muita atenção. Acredito que está, né, sendo analisado, o que fazer, como evitar isso, porque chega a ser estranho, a defensoria, de repente, virou um alvo de assalto. Será que nosso equipamento tecnológico agora virou uma coisa invejável? Não é possível. Eu acho que identificaram uma fragilidade de segurança e grande quantidade de equipamentos. É isso que eu imagino, sabe? Chegar à conclusão que, o prédio da defensoria, aparentemente, não tem muita segurança. Então, isso, até pelo contingenciamento, a gente foi reduzindo contratos e tal, talvez a gente tenha que rever isso para esse ano, né? E, por fim, Floresvaldo, não está pautado, tá? Mas eu gostaria da gente trazer a discussão. Essa notícia saiu ontem, que eu acho inacreditável, porque várias vezes o Tribunal de Contas do Estado é usado como argumento para a gente não fazer nada por nós, e de repente sai essa notícia que o Tribunal de Contas se deu auxílio saúde, né? Eu queria saber o que a administração está sabendo sobre isso, tá analisando sobre isso, porque não é o único órgão que está fazendo isso, e eu queria que esse assunto fosse debatido, porque a defensoria, de uma certa forma, ela tenta andar sempre na linha certinho do que ela entende que é seguro, e muitas vezes respeitando o posicionamento desses órgãos de fiscalização. Mas, de repente, estamos nos vendo na situação de que, em algum momento, vamos negar ou já negamos determinadas coisas para a nossa carreira, e órgãos equivalentes estão concedendo isso para as suas carreiras, independentemente de cenário econômico. Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que falar aqui também, pelo menos como uma sinalização, porque o Tribunal de Contas já não vai servir como argumento para falar em segurança em relação à defensoria. Na minha opinião, acho que o Tribunal de Contas não é mais argumento para negar esse tipo de pedido, ainda que possamos discutir a conveniência, a possibilidade financeira de fazer isso. Várias questões podem surgir, mas eu acho que esse é um assunto que vai ter que ser falado. Obrigado. Obrigado, Juliano. Aqui agora eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui a respeito de alguns pontos que foram trazidos, começando aqui pela Aline, de fato, com relação aos fatos de Limeira e Campinas e os eventos desta semana, eu já compartilhei um pouco aqui com todos e todas. Acho que a preocupação com a segurança é uma preocupação iminente e ela sempre pode ser aprimorada. Então, por isso que os dois fatos ocorridos, muito embora talvez umbilicalmente ligados ao mesmos autores, né, e com a solução encaminhada por parte da Polícia Civil, pode ser que eventos dessa natureza não voltem a ocorrer. No entanto, as investigações, elas prosseguem e, obviamente, o que é sensível à instituição será compartilhado. Mas, em paralelo a isso, como eu disse, acho que isso é importante, é esse contato com os órgãos de cúpula da segurança pública, através até dos seus setores de inteligência, tanto da PM quanto da Polícia Civil, também contato, por que não, com as guardas civis municipais, no aspecto de dialogar a respeito dos mecanismos de segurança da Defensoria, como eu disse, se for o caso,
melhorá-los. Acho que esse é o nosso compromisso. Obviamente que melhorias, há várias possibilidades em termos de segurança. A gente sabe hoje que o mercado ele oferece N soluções, ou se não soluções, N instrumentos para você mitigar ou diminuir os riscos, principalmente de crimes patrimoniais. Mas como o Juliano bem colocou, a depender da magnitude do fato, né, nunca você provavelmente estará plenamente a salvo, né, plenamente isento desse tipo de fato, mas no que couber, nós temos sim que avançar e melhorar. Até o Samuel trouxe aqui, como uma dessas possíveis alternativas de aprimoramento, as câmeras de monitoramento. Eu já posso adiantar que esse é um dos elementos que a CGA, através do colega Luiz Bressani, já tem promovido aí estudos, e nesses diálogos aí com as forças de segurança, esse é um aspecto a ser colocado, né? Se de fato a possibilidade de incremento nos nossos mecanismos de vigilância, na verdade, e de segurança, com câmera de monitoramento. É claro que para isso há uma preocupação de que a Defensoria Pública faça isso com um planejamento, né? Não é simplesmente colocar câmeras de vigilância nos locais onde a Defensoria Pública está sediada. Provavelmente existe uma técnica, um dimensionamento, uma métrica para que isso seja feito da maneira mais eficiente possível. Obviamente isso sim é uma preocupação nossa, e isso está no radar aí, inclusive da CGA. Obviamente que nós vamos compartilhar com todos aqui quando isso de alguma forma evoluir e começar a se concretizar, ok? Um outro ponto trazido aqui pela Aline, com relação ao convite, né, ao diretor da escola, ao colega Guilherme Pitina, principalmente para ele falar um pouco a respeito dos trabalhos da escola e no que toca aí aos programas de ProHardware, principalmente. Sim, então, Aline, eu tenho dialogado bastante com o Guilherme a respeito de vários assuntos da escola, e os programas de ProLivro, ProHardware, é algo que está no horizonte da escola, até numa perspectiva de você aprimorá-los, né, diante do cenário em que a gente vive, cada vez mais, né, na instituição, e o mundo avançando para mecanismos remotos, digitais, enfim, uma mudança de verdadeira de concepção que a iniciativa privada já enfrentava muito antes, e o serviço público é convidado, se não quase que conduzido também nos seus processos internos de planejamento para essa modernização, para essa digitalização. Então eu vou dialogar com o Guilherme ao longo da próxima semana para fazer um convite a ele, para vir a esse colegiado aqui e dialogar um pouco a respeito desses cenários com o Conselho, ok? E por fim, aqui também, com relação a dois aspectos trazidos pelo Juliano. Sim, Juliano, é a ideia nossa, nós temos até, adiantamos isso no final do ano passado, que é uma breve exposição aqui por parte da primeira sub, por parte também da CGA, a respeito do cenário orçamentário e financeiro da instituição, dado que, né, superamos o exercício financeiro de 2020, iniciamos já o ano orçamentário de 2021, ocorre aqui uma dinâmica muito própria do Poder Executivo. O Poder Executivo ele inicia efetivamente o ano fiscal com a abertura do decreto do sistema, né, de inclusão, inclusive de suplementação, dos mecanismos de inserção de excesso de arrecadação, enfim. O ano fiscal, efetivamente, para as instituições, começa aí ao longo de janeiro, e nesse ano em especial, esse decreto de abertura ainda não foi ainda ultimado. Há a perspectiva concreta de que isso saia ao longo... a ideia inicial era até o final dessa semana, no começo da próxima semana, então isso deve acontecer aí nos próximos dias com toda certeza, e é esse cenário aí que também vai sacramentar o que será feito em termos financeiros e orçamentários com a instituição, diante aí de um prognóstico de correção da previsão de despesa do orçamento, tal como discutimos aqui nesse colegiado. Então, muito provavelmente teremos um cenário de definição ou de maior concretude com relação ao que vai acontecer nos próximos dias. Então, por isso que eu não vou fazer aqui a promessa de que isso seja feito já na próxima sessão do Conselho, mas muito provavelmente daqui 2 sessões, sim, vamos convidar a primeira sub e também o colega Luiz Bressani da CGA para traçar, para mostrar aqui ao colegiado o panorama financeiro da instituição, principalmente no que pertine também à liquidação do ano de 2020. De fato, como o Juliano adiantou,
o Fundo de Assistência Judiciária, esses números não foram fechados ainda, mas ele, se você fizer a análise do ano de 2020, primeiro no cenário formal daquilo que se esperava. O Fundo de Assistência Judiciária, ele não atingiu o montante previsto na lei orçamentária anual. Eu não vou ter os números com precisão aqui agora, ele não atingiu, e isso não é algo novo na instituição. Muitos dos anos ele acaba não atingindo a previsão da LOA, muito embora esse distanciamento ele nunca é muito grande. Geralmente as estimativas que nós fazemos internamente aqui, através da CGA, do DOF, aprovado pelo colegiado, em boa parte dos anos ele se confirma. Poucas vezes, me recordo de somente uma nos últimos anos aí, em que a previsão de arrecadação do fundo, ela superou a previsão da LOA. Então, mas esse ano, de 2020, esse ano passado, apesar de não atingir, chegou até de maneira satisfatoriamente próxima. Eu falo satisfatoriamente porque todos nós lembramos aqui, desde os contingenciamentos ali promovidos em março, abril de 2020, e a partir dali, todo um esforço de planejamento para fazer frente a esse cenário financeiro difícil, passava por uma estimativa de arrecadação do fundo que, naquele cenário mais pessimista porque eu digo que as incertezas com relação à pandemia eram muitas naquele momento, e a retração da atividade econômica foi muito sentida pela Defensoria, pelo fundo, e havia ali uma previsão concreta nos primeiros estudos, que a Defensoria Pública arrecadaria ali 644 milhões desse fundo ao final de 2020, o que implicava, né, num déficit muito significativo, déficit esse que superava ali os 100 milhões de reais, uma instituição que todos nós sabemos já conta com um orçamento enxuto, um orçamento engessado, isso implicaria em diversas dificuldades. No entanto, houve essa retomada significativa que nós compartilhamos aqui no colegiado, principalmente ao longo de setembro e no último trimestre do ano de 2020, de modo que satisfatoriamente atingimos aí algo próximo da LOA, o que permitiu com que a Defensoria Pública saudasse todos os seus compromissos, entrando, por exemplo, ingressando em 2021, com eles completamente aí saudados. Fato é que existem alguns assuntos que nós temos que sacramentar com o Poder Executivo, e um deles justamente o superávit financeiro da instituição, né, esses conceitos com o Poder Executivo, para fins aí do equilíbrio e de sanear a previsão de despesa, que, como dissemos aqui em vários momentos, foi equivocada na aprovação da LOA. Há necessidade dessa correção que esperamos aí sacramentar e consolidar ao longo desse final de mês, começo do mês que vem. Mas tudo isso nós vamos colocar aqui a todos vocês com mais precisão, para todos terem a dimensão desse cenário. Para fechar, essa é uma impressão muito minha, a gente tem também dialogado em outros espaços externos, e aqui também tentando ser muito mais realista e sem colocar subjetivismo. Acho que o ano de 2021 é um ano, de fato, ainda complicado do ponto de vista financeiro. A Defensoria Pública Geral promoveu, né, um aprimoramento dos atos de contingenciamento que foram realizados principalmente no começo de abril, publicamos já no final do ano passado, ainda um cuidado com as contratações da instituição, no seu planejamento, nas suas previsões de reajustes, enfim, tudo isso para levar o ano de 2021 de maneira muito equilibrada, principalmente aí considerando esse cenário de arrecadação do Fundo de Assistência, que todos nós esperamos ele atinja aí as perspectivas que foram aí levadas ao conhecimento do Poder Executivo, a própria Assembleia Legislativa, e que elas se consolidem ao longo de 2021, para que nós tenhamos aí relativa tranquilidade e equilíbrio na condução financeira e orçamentária da instituição ao longo de 2021. E, obviamente, o Samuel também trouxe aqui, o Pedro também colocou, e nós tenhamos um pouco mais de concretude no momento de discutir a proposta orçamentária, aí sim, já de 2022. Então, conselheiros e conselheiras, que terminando... perdão, um outro assunto também trazido aqui pelo Juliano aqui, a questão, até foi veiculado ontem, a questão uma notícia na imprensa sobre o auxílio saúde que eventualmente teria sido ali implantado aos conselheiros do Tribunal de Contas. Isso é uma coisa nova, eu ainda não dialoguei com o Tribunal de Contas a respeito disso, nós vamos pontuar. O que me cabe aqui nesse momento
primeiro, né, aquela premissa que a gente sempre coloca, eu acho que tudo na sua hora, a questão de equacionar o cenário financeiro e orçamentário da instituição é algo que urge e algo que no nosso planejamento ele vem em primeiro lugar. Você tem que criar condições adequadas para que as carreiras sejam valorizadas internas, né, tanto do ponto de vista da justa reavaliação anual dos vencimentos, como para qualquer assunto ou outro que implique numa melhora, né, num reequilíbrio do poder aquisitivo de servidores e membros. Então, isso é muito necessário. O que fica aqui do compromisso da Defensoria Pública Geral, como eu disse aqui já em outros momentos, é que assuntos relacionados à valorização remuneratória de membros e servidores, eles serão sim trabalhados ao longo de 2021. O auxílio saúde é mais um dos temas que vem também nesse bojo, e obviamente a Defensoria Pública Geral ela vai enfrentar isso, né? Obviamente, com todos os aspectos que isso implica, principalmente do ponto de vista jurídico da instituição, do ponto de vista orçamentário, e nós não teremos nenhum problema de dialogar isso com toda a transparência no colegiado, haja vista que, muito embora esse compromisso e essa sensação que todos temos, a intenção de sermos sempre valorizados, tal como devemos ser, e isso não é uma opção do gestor, isso é uma opção do legislador constitucional, mas todos nós estamos aí inseridos nos determinados contextos políticos e jurídicos. Obviamente, uma questão jurídica talvez tenha sido superada, porém, né, esse contexto maior tem que ser melhor dialogado aqui, porque cada instituição tem ali o seu cenário financeiro e orçamentário. Então, esses temas, evidentemente, tal como outros, a Defensoria Pública Geral dialoga com outros atores do sistema de justiça e especificamente com o Tribunal de Contas. Não será diferente, e nesse tema também não será diferente com o Ministério Público, e nós vamos sim problematizá-lo ao longo de 2021. Então, para finalizar isso, então, agora nós já podemos ingressar aqui na nossa ordem do dia. Ordem do dia essa, de fato, mais enxuta, até pelo início do ano. Ontem nós realizamos uma sessão extraordinária, estava aqui na presidência, primeiro sub Rafael Pitanga, percebi que foi profícuo e profundo o debate ali sobre o processo de atribuições, processo esse que toma um fôlego administrativo grande, tanto da gestão como dos conselheiros, um tema de extrema importância e delicadeza, mas creio que o colegiado tem avançado da maneira mais correta, ouvindo e dialogando aí com a carreira, enfim, e discutindo em um aspecto mais amplo possível todas as consequências das opções que esse colegiado vai conduzir ao longo desse processo. Falo isso porque a pauta de hoje é ordinária, mais enxuta, por conta desse processo dialogado ao longo de todo o dia de ontem. Temos dois assuntos aqui, basicamente, um processo, que eu vou chamar a pauta de relatoria do conselheiro Juliano Baceto, mas antes, conselheiros e conselheiras, somente relembrando, como ocorre todo início de ano, cabe ao colegiado aprovar a abertura dos concursos de promoção à carreira de defensores e defensoras. Lembrando que houve publicação da lista de antiguidade no Diário Oficial de 19 de janeiro e, decorrido o prazo, não tivemos impugnações. Então, aí, nos termos da deliberação de regência, que, salvo engano, é a deliberação 244 desse colegiado, eu até vou verificar aqui, é o artigo 1º, o parágrafo 4º, então cabe ao Conselho Superior, após esgotados os prazos e julgadas as impugnações, as quais não tivemos, autorizar a abertura do concurso de promoção para que a Defensoria Pública Geral, então, no prazo de 5 dias aí, úteis, providenciar a abertura dos editais. Eu submeto aqui já a aprovação e a abertura dos concursos ao colegiado, somente aqui estabelecendo mais um informe relativo aos editais, que até para evitar, né, as dificuldades e a complexidade na análise dos processos que enfrentamos em alguns concursos de promoção, notadamente do nível 1 para o 2 no ano de 2020, tentarmos ali uma clareza maior nos editais, principalmente com relação às questões do prazo, que tomaram ali um tempo significativo desse colegiado. Pretendemos aclarar na redação do edital o posicionamento do Conselho a respeito disso, para que não haja maiores dificuldades com essa publicação. Então, feito esse informe, submeto aqui a apreciação do colegiado a autorização aí de abertura dos concursos de promoção. Então, em discussão, inscrições pelo chat. Não havendo aí
inscritos, portanto, aprovamos aí a abertura dos concursos, cabendo à Defensoria Pública Geral a publicação dos respectivos editais. Nós compartilharemos também aqui antes com o colegiado a sua redação. Próximo processo, ou primeiro processo, por assim dizer, indicado aqui na ordem do dia, primeiro e único, processo CSDP número 4 de 2021. Eu me peço que desculpas, eu não tenho aqui o nome dos interessados, que estão indicados aqui no chat, mas tem como relator o conselheiro Juliano Baceto, e o assunto é pedido de permuta. Então, Juliano, tem a palavra. Obrigado. Pode deixar que eu leio o cabeçalho aqui, professor. Obrigado. Processo CSDP 004 de 21, interessados Paulo Sérgio Guardia Filho e Luana Trino de Medeiros, remoção por permuta, 10ª DP da unidade Taquera e 16ª da unidade de Infância e Juventude. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se de processo instaurado em razão de pedido de remoção por permuta formalizada pelo defensor público Paulo Sérgio Guardia Filho e pela defensora pública Luana Trino de Medeiros, atualmente ocupantes, respectivamente, da 10ª Defensoria Pública da Unidade Taquera e 16ª Defensoria Pública da Unidade de Infância e Juventude. O processo está instruído com a lista de antiguidade publicada em 9 de janeiro de 2021 e, após a distribuição, foi incumbida a minha relatoria. É o breve relatório. A pretensão dos interessados encontra previsão legal no artigo 110 da Lei Complementar Estadual 988/2006, sendo exigido o processo de seleção, cuja regulamentação está consolidada na deliberação CSDP 189 de 2010, que trata do procedimento a ser seguido e do critério de escolha em caso de existência de outros interessados. Com efeito, por se tratar de modalidade de remoção voluntária, seu deferimento fica condicionado à conveniência do serviço e aos requisitos exigidos para efetivação da nova classificação. Artigo 1º da deliberação. Quanto às etapas procedimentais, prevê o artigo 2º que os interessados devem dirigir o requerimento de permuta ao presidente do Conselho Superior, declinando as respectivas unidades onde se acham classificados. Uma vez que foram atendidos todos os requisitos formais, promova o encaminhamento dos autos à presidência deste colegiado para que se dê a devida publicidade da pretensão à carreira, tal como preceitua o artigo 123, parágrafo 1 da Lei Complementar Federal número 80 de 94, com redação trazida pela Lei Complementar 132 de 2009. Assim, voto pela publicação no Diário Oficial do Estado, fixando os prazos de 5 dias para inscrição de eventuais interessados na permuta, desde que classificados nas unidades de atuação dos requerentes originários, conforme prevê o parágrafo 3º, artigo 1º, da aludida deliberação. Após o decurso do prazo, deverão os autos retornar a este relator para análise final do pedido inaugural. Como voto. Conselheiro Juliano. Então, portanto, em discussão, em deliberação, aqueles que concordam com o voto do relator permaneçam como estão. Então, portanto, aí aprovada a publicação de comunicado à carreira, nos termos do voto do relator. Conselheiros e conselheiras, não havendo mais processos aqui indicados na nossa ordem do dia, consulto se mais alguém tem algum assunto a tratar aqui a respeito, processos do Conselho, assuntos administrativos, senão nós já podemos encaminhar para o encerramento. O conselheiro Samuel, com a palavra. Obrigado, Florisvaldo. Eu queria só perguntar a respeito do encaminhamento do que a gente tinha deliberado anteriormente, sobre o envio para os conselheiros dos procedimentos sobre a relatoria de cada um para acompanhamento. Obrigado, Samuel. Perdão, eu acabei esquecendo aqui, isso era um informe. Deliberamos aqui, nos termos do que o Samuel já tinha colocado aqui, por unanimidade, essa providência por parte da Secretaria de disponibilizar acesso a uma plataforma para que os conselheiros relatores tenham aí o maior controle dos processos sob sua relatoria. Isso já foi, de fato, feito pela Secretaria, foi chancelado aqui por nós, então, hoje ainda será disponibilizado o acesso aí aos conselheiros e conselheiras, tá? Na linha do que nós tínhamos colocado. Então, não havendo mais nenhum assunto, podemos encaminhar aqui de maneira muito breve o encerramento dessa sessão do Conselho Superior. Desejo aí a vocês todos um excelente final de semana, uma ótima
semana, uma ótima próxima semana, e nos encontraremos aqui certamente na nossa próxima sessão. Pessoal, excelente final de semana aí e até a próxima. Declaro, portanto, encerrada a sessão.